intercessora, minha companheira de todas as horas. Todas as horas mesmo, não é só nos momentos bons, não. Nos momentos difíceis também ela está chorando, intercedendo, e Deus vai nos dando vitória. Amém? Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia aí? Amém. Aleluia! Vamos ler, versículo 14, versículo 15, está escrito assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Podem se sentar no nome de Jesus. Eu costumo fazer uma folha de anotação e tento pregar isso aqui. Até hoje não funcionou muito não. Talvez funcione hoje, né? Amém, queridos? Amém. Como eu disse, eu não pretendo tomar o tempo de vocês, pretendo ser muito breve, porque as horas já estão bem estendidas, amém, irmãos? Nós conhecemos aqui, dentro desta narrativa bíblica, a história de um rei, por nome Salomão, em que Deus o chamou para uma grande obra. Mas não podemos falar de Salomão sem antes falar de Davi, seu pai. O rei Davi, quando ele ainda reinando, ele, no seu coração nasceu um desejo de construir um templo para Deus. Isto porque o rei Davi, ele estava morando numa casa de cedro, uma casa muito bonita, assim como as nossas casas que nós moramos. Infelizmente, alguns de nós ainda reclamam da casa que mora, não está feliz, né, com o que tem. Aqui nós encontramos um rei que morava numa casa muito bonita, e ele observa que a arca do Senhor, a presença de Deus, ela estava morando em cortinas, ou atrás de cortinas, dentro de tendas. Ele observa esse cenário e na mente dele nasce a ideia, um pensamento, uma iniciativa de construir um templo para poder hospedar a presença do Senhor. E dentro do seu coração ele estava certo que tudo iria concordar com a vontade do Senhor. Até o momento ele planeja, ele arquiteta tudo dentro da sua mente, do seu pensamento. Só que num dado momento aparece um rei, aparece um profeta, e ele vai falar para esse profeta a ideia que está na sua cabeça. Ele vai revelar para esse profeta o seu pensamento. E quando ele revela esse pensamento para esse profeta, o profeta diz: rei, faz conforme está no teu coração, porque assim o Senhor irá se agradar. E a Bíblia é precisa em dizer que naquela mesma noite Deus chama a atenção daquele profeta, manda ele voltar atrás nas suas palavras e dizer para Davi que ele não iria aceitar que Davi lhe construísse casa, até porque ele não iria morar em templo construído pela mão humana. Entenda isso aqui. Nós estamos diante de uma narrativa em que alguém deseja fazer, construir, edificar algo para Deus. No seu pensamento, ele entende que Deus iria agradar da sua atitude, só que não é o que Deus está declarando. Quando Deus ouve isso, e Deus entende que é um profeta que está disposto a fazer a vontade do rei e profetizar segundo o desejo do rei e não segundo a palavra do Senhor, Deus então resolve colocar as coisas em ordem. Deus primeiro vai tratar com o profeta, numa forma dele dizer: quem te deu ordem para profetizar? Profeta que é profeta só fala aquilo que eu mando. Profeta que é profeta só entrega aquilo que eu ordeno para entregar. Como eu não te dei ordem para profetizar, nem para Davi e nem para ninguém, então você tem a responsabilidade de voltar lá e corrigir o seu erro. Diga para ele que agora quem está falando é o Senhor Deus, que manda na vida do rei, manda na boca do profeta. Diga para ele que ele não vai me conceder
construir casa. Diga para ele que o pensamento dele, a atitude dele me agradou. Porém, não é ele que vai construir casa, mas eu vou lhe dar uma oportunidade de que da sua descendência eu vou escolher um para que construa o templo, e deste eu me agradarei, e eu serei para ele pai, e ele será para mim como um filho. Assim o profeta teve que voltar lá e dizer para Davi. Entendo eu aqui que, como homem que sou, como de carne e de osso que eu sou, se eu recebo uma repreensão dessa de Deus por meio do profeta, eu iria ficar meio bravo com Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer algo para o Senhor. O Senhor não entende que a minha intenção é boa? Só que nem sempre, porque eu sou alguém escolhido por Deus e porque recebi uma unção de Deus na minha vida, eu tenho o direito de fazer o que me der na cabeça. Não é bem assim que funciona no reino dos céus. Ainda que Deus me escolheu, ainda que Ele me selecionou, ainda que Ele me consagrou para uma função, não quer dizer que eu posso sair por aí e fazer o que bem entender na minha cabeça. Deus está deixando claro para Davi que no reino dele há organização, há regras e há limite. E Deus está dizendo para Davi aqui, entenda aqui como uma revelação de Deus para a vida de alguém, que não é porque Deus te chamou, não é porque Ele escreveu seu nome no livro da vida, não é porque Ele derramou uma unção sobre a tua cabeça, que Ele dá o direito de sair por aí na casa, ou no território do Senhor, querendo fazer o que vem na tua cabeça. Primeiro precisa-se saber o que é que Ele quer, porque mesmo Ele me levantando, mesmo Ele me ungindo, prevalece na minha vida a vontade dEle para todo sempre. Enquanto eu viver nessa terra, eu sou dependente dEle, eu dependo dEle para tudo, para viver, para respirar, para poder acordar amanhã, para dormir depois e voltar a acordar. Eu dependo dEle para tudo nesta terra. E esta lição de Davi eu tomo para a minha vida, porque às vezes a gente fica assim, né, meio nariz empinado. Deus derramou um pingo de óleo na nossa cabeça e a gente já diz: agora eu vou fazer o que está na minha cabeça. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então não é tudo que vem no meu coração que Deus vai aprovar. Não é tudo que entra no meu coração que Deus vai dar o aval, que Ele vai dar assinatura de aprovação. E entenda aqui que Deus está reprovando que Davi construa o templo, mas Ele não está rejeitando a ideia de Davi. Ele está aceitando a ideia de Davi. Porém não é o tempo dele, não é a hora dele agir. Então Ele vai esperar o tempo. Ele está dizendo para Davi: no meu tempo, na minha hora, eu irei levantar alguém dentre os teus, e este eu irei usar para construir o templo para mim. Outra lição que eu aprendo com Davi. Eu não vou ficar aqui recitando o texto onde está, porque vocês conhecem a Bíblia melhor que eu. Crente pentecostal é crente abençoado, de Bíblia eles entendem tudo. Aí o que acontece agora? A lição que eu aprendo com Davi é que, se sou eu no lugar de Davi, eu iria ficar mingudo, beiçudo, e não iria fazer mais nada, iria cruzar os braços. Já que eu não posso fazer nada, então vou ficar no meu canto. Davi me mostra uma lição, me ensina, que eu estou aqui até agora me arrepiando com essa lição de Davi. Quando chega o momento e ele percebe que é a hora dele partir, que Deus vai chamar ele para subir, ele prepara tudo, ele vai à luta, ele vai conversar com as pessoas que ele conhece, com os reis, com os príncipes, e ele vai pedir ajuda a esses reis, e ele começa a receber ofertas grandes. Não era oferta pequena, porque agora ele está fazendo uma obra para Deus, agora ele está fazendo algo que Deus se agrada. Deus não diz nada para ele, mas Deus se agrada, porque ele está cooperando com o ministério de quem
E o que ele faz? Ele vai pedir ajuda. Ele diz: ainda que eu não faça, ainda que eu não tenha aprovação de Deus para colocar a minha mão na obra, mas de alguma forma eu vou contribuir com quem vai exercer essa missão. E ele agora arrecada ouro, prata, e ele amontou, ele vai guardando, ele vai armazenando, ele vai entesourando tudo aquilo ali. Quando chega um momento em que ele vai apresentar o seu filho, que ele vai consagrar o seu filho, ele agora resolve trazer tudo. Ele pega todas as ofertas e ele entrega. Ele diz: isso aqui não é meu, isso aqui é do Senhor. Toda oferta que eu recebi, toda prata, todo ouro, toda riqueza que eu recebi, não é minha. Eu não posso ficar com nada disso. E ele disse: além do que eu ganhei, eu quero também fazer da minha parte. Está vendo, camarada inteligente? Ele entende que ele não pode fazer nada para Deus que não lhe custe um preço. Ele não pode dar nada para Deus que não lhe custe um preço. E ele agora vai: não, eu preciso trabalhar nessa obra, eu preciso dar a minha contribuição. E ele vai dar todo o recurso, ele vai dar todo o aparato, toda a condição para que Salomão faça ou construa o templo. Aleluia. Eu estou pulando aqui rapidinho, porque amanhã a pastora vai pregar e ela prega, tá? Só vou dar uma saudação. Aleluia. Aí ele leva tudo, Glória a Deus, entrega para Davi. E o que me é mais curioso é que ele não chega lá dizendo assim: Salomão, era eu que era para construir. Não, ele chega sorridente, ele chega feliz da vida, ele chega saltando de alegria. Tá? Não está escrito assim na Bíblia que ele saiu saltando, sem intenção de pregador, está entendendo? Eu entendo que ele chega saltando, alegria. Quem está alegre faz o quê? Não exulta. Ele chega lá saltando, e ele vai e entrega as ofertas, e ele oferta a casa do Senhor, e ele abençoa a obra de alguém, ele abençoa o ministério de alguém. Entenda o que Deus está falando aqui. Ainda que Deus não te permita fazer uma obra, mas você pode contribuir com quem vai fazer, você pode abençoar quem vai fazer. Você não precisa lutar contra, porque o reino é de um só. Nós somos todos trabalhadores deste reino, mas o reino pertence a Ele, a honra é dele, a glória é dele, o louvor e o favor é dele. Mas nós somos trabalhadores desta obra. Isso não me impede de abençoar quem vai fazer. Isso não me impede de orar por quem vai fazer. Ah, meu Deus, como a gente apanha nesse negócio, né? Que a gente quer sempre ter razão em tudo. A gente quer conhecer Bíblia até para debater esses mínimos detalhes. Não é isso que acontece nos dias de hoje? Só que aqui Davi não questiona, ele não fica resmungando, ele aceita de bom coração, de bom grado, de bom propósito. Ele recebe e leva até o Senhor a sua oferta com alegria, porque é uma coisa aqui que pesa sobre a nossa vida. A Bíblia diz que quando eu vier trazer a minha oferta ao altar, e eu me lembrar que eu tenho uma pendência com qualquer que seja um dos meus irmãos, primeiro eu tenho que ir me consertar com ele, para depois eu entregar a minha oferta. Então eu só posso ofertar ao Senhor com o meu coração junto com a minha oferta. Primeiro o meu coração ofertado a Ele, depois o bem material que eu tenho que apresentar para Ele. glória a O Deus. que muda hoje, o que muda na nossa geração, é que nós queremos até ofertar a Deus, mas queremos entregar de qualquer maneira. Nós queremos dar a nossa oferta de qualquer jeito. E Davi está nos ensinando como é que deve ofertar o Senhor. Aleluia. E ele entrega tudo na mão de Salomão. Glória a Deus. No capítulo de número 3 do livro que lemos, Salomão agora de posse de tudo isso. Seu pai já havia partido, Deus já havia recolhido. Ele agora, como rei de Israel, ele vai começar a construção do templo. E ele vai buscar ajuda para construir. Outra lição que eu aprendo aqui: como
tem gente soberba na obra do Senhor, que ele acha que ele é autossuficiente, que ele não depende de ajuda de ninguém. Ele pensa que ele é, sabe, a última Coca-Cola do deserto. Se não for eu não quero ninguém, porque vai atrapalhar o aplauso, vai atrapalhar eu receber as honrarias, os abraços. Davi está dizendo: eu não preciso aparecer, eu não preciso ser visto. O Salomão está me ensinando isso aqui. Eu não preciso ser visto, eu preciso é trabalhar. O que eu preciso é exercer a função para a qual eu fui chamado. Mas eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajudadores. E aí ele consegue ajuda. Ele aprendeu com o pai. Coisa boa, como eu disse aqui, é atentar para as lições do passado. Eu fico assim me preocupando porque que muitos da nossa geração hoje não querem aprender com as lições do passado. Pelo contrário, querem pisar nos nossos anciões, aqueles que foram antes de nós, que nos ensinou, que deixou um legado para a gente quer pisar neles, quer se colocar lá em cima, com quem nós devemos aprender muito ainda. Aleluia. Então Salomão está aqui dizendo: é assim que se trabalha para o Senhor. Não é querendo fazer sozinho, para querer ganhar nome, para querer ganhar fama. Busca ajuda. Você sempre vai precisar de alguém para te ajudar em alguma tarefa da sua vida. Vai chegar um momento que você não vai ter força para orar, e você vai ter que ligar para alguém e dizer: por favor, ore por mim, porque eu já não estou tendo força para orar. Já aconteceu com alguém aqui de chegar um momento que você não tem força para orar, e você querer orar e parece que nem concentração para falar com Deus você tem, e você olhar e falar: eu estou aqui num deserto total, e o que vem é apenas lágrima, porque palavra você já não tem. E ali você lembra: eu tenho um amigo, eu tenho alguém, se eu ligar para ele, ele vai orar por mim, ele vai chorar comigo. Eu já passei por essa experiência, eu ainda vivo essa experiência. Eu cheguei no estado da Bahia, recente, tem 4 anos isso. Eu cheguei na Bahia, mas eu cheguei quebrado, eu cheguei moído. E quando eu cheguei lá, eu reuni o corpo de obreiro e falei: me socorre, eu preciso que vocês orem comigo. Eu não estou tendo força para orar, eu já não estou tendo vigor para oração. Ainda que o Espírito Santo, ele não nos deixa desamparado, e toda madrugada é sagrado, ele bate a porta e diz: Oswaldo, levanta, vai orar, eu quero ter uma conversa contigo. Mas eu já não tinha disposição para poder ouvir o Espírito Santo e me posicionar. Eu até acordava, mas voltava a sonolência de novo. E eu pedia ao corpo de obreiro: ora comigo. Uma forma de Jesus dizendo aos discípulos: não podeis velar comigo nem uma hora. E eu não pude contar com muitos, eu não pude contar com todos, mas no meio desses levantou um e disse: pastor, pode contar comigo. E foi com esse que eu tive disposição para ir para o monte, para ir para o vale, para poder orar, para chorar junto com ele. Foi com esse que Deus começou a me dar disposição para orar novamente. Eu estava abandonando tudo. Eu apelei para minha esposa para assumir a frente da obra. Eu falei: toma conta da obra, eu não quero pastorear, eu não quero mais pregar, eu não quero mais nada, eu não quero fazer mais nada. Eu vou te dar todo o apoio, vou estar com você, vou orar por você, vou interceder por você. Mas como que alguém que não está aguentando orar vai interceder por outro? E ela olhou para mim e falou: eu não posso tomar posse daquilo que foi dado para você. Essa responsabilidade é sua com Deus. E eu disse: Jesus, nem para isso eu encontro ajuda, nem a minha esposa quer me apoiar nisso aqui. E ela estava certa. Quando eu voltei a orar, eu disse: mas que coisa, o inimigo está querendo me cegar a visão. O Senhor me chamou para pregar a palavra dele. Como que eu vou deixar de pregar a palavra? Entenda, o dia difícil, o dia mau vai vir, e você vai precisar de alguém. Então, em nome de Jesus, enquanto você pode, procura conquistar o maior número de amizades que você puder. Procura arranjar o maior número de amizades que você puder.
Porque no momento de solidão, de deserto, você vai ter alguém para chorar contigo. Você vai ter alguém para ir lá na campainha dele e tocar. E quando ele abrir a porta, te dizer: entra, eu estava te esperando. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Para um membro de qualquer denominação, ele pode passar o estreito que ele passar. Ele tem quem bater no ombro e dizer: me ajuda, me socorre. Ele tem o pastor dele para poder pedir socorro. Mas o pastor dele, para quem vai pedir ajuda? Para quem ele vai recorrer? Para quem ele vai queixar? Para quem ele vai falar das suas ansiedades, das suas dificuldades, das suas batalhas, na sua cama, meia-noite, à madrugada? Quando toda a igreja para dormir e só ele não consegue dormir. E ele tenta de alguma forma reanimar. Ele tenta de alguma forma levantar e dizer: eu vou dar a volta por cima. Aleluia. E é nessa hora que você precisa de alguém. E você precisa, aleluia, como aquela viúva, ter amigos para emprestar vasos. Aleluia. Quando você tem boa convivência com a sua vizinhança, com seus irmãos da congregação, quando você precisar de vaso emprestado, você vai ter vaso para poder encher a tua casa de azeite. Aleluia. E você não ter azeite apenas para você, mas ter para poder repartir com quem mais precisar. Eu aprendo essa lição aqui com Salomão. Ele vai em busca de ajuda. Ele entende que a obra que ele tem que fazer é muito grande. E ele diz: eu não posso fazer essa obra sozinho. Oh, meu Deus. E ele vai buscar artífices, pessoas que trabalhavam com ouro, pessoas que trabalhavam com prata, trabalhavam com madeira, pessoas especializadas em fazer uma boa obra. E ele consegue ajuda. E ele traz esses trabalhadores para somar com ele. E ele consegue construir um templo com glória. No capítulo, com glória, no capítulo de número 6, perdão, no capítulo de número 5, ele termina a obra pronta. Ele vai ornamentar a casa. Aleluia. Depois da casa pronta, depois do templo pronto, ele vai ornamentar a casa. E a primeira coisa que ele lembra é da arca da aliança. E ele pega a arca, ele pega todos os tesouros, as taças, as romãs, ele pega tudo e leva para o templo. E depois que ele ornamenta a casa, depois que tudo está ornamentado, tudo respondendo a uma ordem milimétrica do Senhor, ele agora vai agradecer a Deus, ele vai orar. Aleluia. E na oração que ele faz ao Senhor, ele faz uma oração longa, uma oração de 30 versículos. Aleluia. Ele começa a orar no versículo 12 do capítulo 6. E ele ora até o versículo de número 42. E a oração dele é agradecimento e pedido. Ele agradece e pede. Ele pede e agradece. E uma das coisas que ele pede a Deus, ele pede: Senhor, se por acaso um dia acontecer na terra de vir uma praga, de vir gafanhotos, de vir tudo aquilo para devorar a terra, se o sol pairar em cima do céu e matar toda a relva, se tudo isso acontecer e o povo que o Senhor consagrou estiver nessa terra, Senhor, lembra da tua misericórdia. Uma linguagem assim para mim entender dessa maneira. Ele está dizendo: Senhor, poupa o teu povo de passar por situação difícil. E a Bíblia diz que enquanto ele está orando, assim que ele acaba de orar, aí agora Deus responde para ele com fogo e com glória dentro do templo, aprovando a obra do templo que ele havia feito.
quando eu quero fazer o que está no meu coração, nem sempre Deus vai aprovar. E Ele vai dizer: não, para com isso aí. Mas quando é Ele que está dando a ordem para fazer, Ele, quando termina tudo, Ele vem e bate o carimbo dele, o certificado de garantia dele. E Ele derrama fogo, derrama glória no templo. Os sacerdotes, os levitas, ninguém puderam entrar no templo. Ficaram do lado de fora, mas adorando a Deus, adorando ao Senhor, adorando a Deus, saboteando ao Senhor. E aí agora, quando tudo isso acontece, Deus volta. A Bíblia precisa dizer, do texto que lemos, no capítulo de número 7 e no versículo de número 12, a Bíblia diz que o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Só que a Bíblia diz que aqui é a segunda vez que Deus está aparecendo para Salomão, porque a primeira vez que Deus aparece para ele foi no dia da consagração dele, no dia que ele foi consagrado. E ele faz uma outra oração a Deus, dizendo: Senhor Deus, me dá sabedoria para poder lidar com as coisas sagradas do Senhor. Deus aparece para ele e diz: pede o que você quiser. E o que ele pede? Sabedoria para administrar o que é sagrado. E Deus se agrada da oração do moço e diz para ele: como não me pediste riqueza, te dei liberdade para pedir o que quisesse, mas se o teu coração não está agarrado nas coisas materiais, por causa disso, além do que tu me pediste, eu te farei o homem mais rico na face da terra. Glória a Deus. Só que agora Deus está voltando para ele na segunda vez. E sabe para quê? Para trazer a resposta da oração dele. E a resposta dele está aqui no versículo 14 que foi lido. O Senhor dizendo para ele: e se o meu povo, olha só, versículo 13, ele diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a pestes entre o meu povo. Aí agora ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele diz: sabe por que eu estou falando isso para você, Salomão? Porque agora eu escolhi esse lugar como casa de oração. Antes eles não podiam, mas agora eles têm um lugar para clamar a mim. Agora eles têm um templo para invocar a minha presença. Agora eles têm um santuário para poder buscar a minha face. Só que não pode vir buscar a minha presença de qualquer maneira. Primeiro tem que ter o quê? Humilhação. Primeiro se humilha. Primeiro reconhece que eu sou o dono de tudo, que só eu posso fazer tudo. Ainda que tenha gafanhoto, ainda que o sol tenha destruído tudo, ainda que a seca tenha devastado tudo, o poder está na minha mão de abrir o céu e fazer a chuva temporânea, seródia cair sobre a terra. Deus está aqui dizendo para Salomão: quanto à tua oração, a tua preocupação com o povo de Israel, fica tranquilo, que a única coisa que eu quero é que o coração deles permaneça em mim, que o coração deles esteja voltado a mim. Enquanto o coração deles estiver voltado a mim e eles se inclinar a face a me buscar, eu estou pronto para ouvir dos céus. E não só ouvir, eu estou pronto para trazer resposta. Eu estou pronto para fazer conserto aonde estiver desconcertado. Eu estou pronto para reconstruir o que estiver destruído. Você recebe essa palavra do teu coração? Eu encerro aqui dizendo para quem está aqui nesta noite, para quem me ouve aí fora: não é tempo de ficar preocupando com governo nenhum. Não é tempo de ficar preocupado com o que está sendo feito lá pelos grandes. A nossa preocupação tem que estar voltada para os céus, porque quem manda em tudo, Ele está lá, e só esperando nós nos humilharmos, orarmos, confessar as nossas culpas perante
tem crente preocupado com o governo. Que o governo é ruim, que o governo vai fazer, que vai acontecer. O governo só faz até onde Deus der limite para ele. Quando chegar o limite de Deus, Deus mata, Deus faz descer a sepultura. Se não morrer, Ele faz a terra engolir vivo, porque Ele é Senhor dos céus e da terra. A única coisa que a igreja precisa é voltar o coração para Ele. A única coisa que a igreja precisa é andar olhando para o Senhor. Porque enquanto nós andarmos olhando para Ele, a gente não tropeça. Aleluia. Eu te convido a ficar de pé nessa hora. Eu sei que Deus falou pelo menos com 2 pessoas aqui nessa noite. Se não falou com todos, eu sei que Ele falou para todos, mas talvez nem todos tenham ouvido. Mas para quem deu ouvido, Ele está dando aqui uma receita. A coisa pode estar fechada, o céu pode estar fechado para a tua vida, mas você tem um dono. Você tem um dono, você não é qualquer multidão. E esse que é teu dono, Ele está dizendo que de ti Ele não esquece. Ainda que a mãe que gerou o filho na sua entranha venha esquecer daquele que foi gerado na sua madre, todavia Ele não esquece de ti. Ele tem o seu nome escrito na palma da sua mão. A única coisa que Ele espera de mim e de você é que nós nos humilhemos. Nós somos dependentes dele em tudo, como eu disse no princípio. Você quer ver uma coisa? Que eu sou tão dependente de Deus, é para pronunciar a sua palavra. Tem crentes que acham que não precisa. Nenhum de nós conseguimos pregar a palavra sem o auxílio do Espírito Santo. Porque é Ele que revela a palavra na nossa boca. É Ele quem pega a palavra e direciona o coração que está sedento de ouvir. E eu tenho convicção em Deus, que Deus falou para alguém aqui nessa noite. Entrou alguém aqui hoje dependendo de ouvir esta palavra. Talvez não é a pregação que você esperava, mas é a palavra que Deus direcionou ao teu coração. Porque nós pentecostais, nós somos mal acostumados. Se Deus não fizer um reboliço, pelo menos um crente não rodopiar e cair no meio do templo, Deus não falou. Só que Deus fala como Ele